Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente amada, gente querida, eu aqui mais uma vez com você. Obrigado por sua paciência, pelo seu amor. E eu sei que você está fazendo desse tempo um tempo com Deus. Prepare um tempo específico para assistir esse vídeo. Ore sobre ele. Divulgue esse vídeo com sua rede de amigos para que sejamos abençoados. Inspirado pelo Espírito Santo, pastor Rick Warren escreveu este livro que é um best-seller, Uma Vida com Propósitos. Hoje estamos na 22ª semana e é um prazer imenso estarmos avançando em temas tão fabulosos, em temas espirituais de altíssima qualidade. Você deve perceber que com frequência eu cito os versículos bíblicos. Faço isso para que você confira na sua Bíblia, registre na sua Bíblia e confira na sua Bíblia aquilo que estou repartindo com você. O tema de hoje é criado para se tornar semelhante a Cristo. Pense nisso. Numa sociedade onde as pessoas gostam de se parecer com algum artista de novela ou com algum jogador de futebol, com algum atleta, a Bíblia nos chama. A Bíblia diz que nós somos filhos do Pai, irmãos de Jesus, parecidos com Jesus. Não há privilégio maior do que ser parecido com Jesus. Quer ser uma pessoa de sucesso? Quer ser uma pessoa abençoada? Deseje no seu coração se parecer com Jesus. Peça ao Espírito Santo que faça isso com você. O texto-chave é o texto conhecido de Romanos 8:29, na versão bíblica, a mensagem de Eugene Peterson. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do seu Filho Jesus. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. Com base nesse texto, nós somos levados a aprender que Jesus é o protótipo do verdadeiro ser humano que agrada a Deus, do verdadeiro homem, da verdadeira mulher. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo e não para outra coisa. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Esse é seu destino e o terceiro propósito de vida. Deus anunciou esse intento já na criação. Depois, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Primeiro livro da Bíblia. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Não podemos absorver tudo que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá nosso corpo terreno. Somos intelectuais, podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional
podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, e o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. Gênesis 9, versículo 6, Salmo 139, dos versos 13 a 16, e Tiago 3, versículo 9. No entanto, a imagem será incompleta, além de ter sido danificada e distorcida pelo pecado. Então Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude, algo que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus. Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Você jamais se tornará Deus, nem mesmo um Deus. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que, caso seguissem seu conselho, seriam como deuses. Gênesis 3, verso 5. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que você se torne como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia diz: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se uma realidade na vida de vocês. Efésios capítulo 4, dos versos 22 a 24. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Jesus não teve conforto, mas teve caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. Você continuará sendo a mesma pessoa que é. Deus respeita a sua personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, dos versos 1 a 12. No fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, dos versos 22 a 23. No notável capítulo de Paulo sobre o amor, 1 Coríntios, capítulo 13, e nas características de uma vida produtiva e eficaz, descrita por Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 5 ao verso 8. Muitos cristãos
interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa. Acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem na expectativa de um céu terreno. Essas perspectivas egocêntricas consideram Deus uma espécie de um gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário. Deus não existe para os nossos propósitos. Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos nosso caráter para viver no céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você. Note e guarde isso no seu coração. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. Não é um esforço nosso. Nós jamais conseguiríamos ter um caráter semelhante ao de Cristo por hábitos humanos ou por força do nosso braço humano. Isso é uma intervenção do Espírito Santo na vida daqueles que querem. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos sua glória ainda mais. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. O processo santificação é o terceiro propósito de vida neste mundo. Você não pode produzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar as transformações que Deus deseja na sua e na minha vida. Esse poder atua em nossa vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que às vezes nem percebemos. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vocês. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito Santo de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Outro ponto importante: devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e de seus sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas
e cultivadas. Edificações devem ser construídas, elas não aparecem do nada. E crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com o nosso crescimento espiritual. Paulo explica em Efésios 4, de 22 a 24, as 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhante a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Em segundo lugar, devemos mudar nosso pensamento. Deixe que o Espírito transforme a sua forma de pensar. A palavra grega para transformado é metamorfoses, usada em Romanos 12, 2 e 2 Coríntios 3, 18. É hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose sofrida pela lagarta ao se tornar uma linda borboleta. Quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos, somos transformados de dentro para fora. Em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolvermos hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. A Bíblia diz que devemos revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça proveniente da verdade. Outro ponto importante: Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer e as circunstâncias promovem o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Se você estudar e praticar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses fatores de crescimento nos capítulos a seguir. Algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas. Ele prefere agir por meio delas e realizar milagres. Assim passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam das outras em monastérios, no topo das montanhas, afastadas do pernicioso contato com outros seres humanos. É um erro grosseiro pensar assim. Você deve ter pessoas ao redor e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja, de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor a Deus. Amar a Deus e amar os outros.
Outro ponto importante: tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea, nem automática. É um desenvolvimento por toda a vida. Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Você é uma obra em construção. É como aquela famosa frase que encontramos muitas vezes em alguns lugares públicos: desculpe o transtorno, estamos em reforma. Isso diz respeito a nós. Isso deveria ser claro para as outras pessoas. Desculpe o transtorno, eu estou em construção, eu estou em reforma. Não será completada aqui, só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. 1 João, capítulo 3, verso 2. Deus está muito mais interessado em edificar o nosso caráter que em qualquer outra coisa. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Deus se preocupa muito mais com seu caráter que com sua carreira, porque você levará seu caráter para a eternidade e não a sua carreira. Lamentavelmente, diversos livros cristãos de sucesso revelam que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus, para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo, não discipulado. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Parecidos com Cristo na terra. Esse é o propósito do nosso Pai. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino. Pensando sobre meu propósito de vida, na 22ª semana, tema para reflexão: fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Guarde isso. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar: conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Romanos 12, 2. Pergunta para meditar: em que área de minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Vamos orar, amados. Espírito Santo, nós te pedimos, a dependência do Pai e do Filho, que o Senhor nos mostre as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, a fim, Senhor, de que possamos atingir o propósito inicial e original do seu coração antes que todas as coisas existissem, e fôssemos semelhantes a Jesus. Opera esse milagre na nossa vida e mostra-nos, Senhor, naquilo que precisamos trabalhar, naquilo que precisamos empenhar o nosso esforço, fazer a nossa parte.
em nome de Jesus. Amém. É uma bênção estar com você, concluir mais esse capítulo. E não se esqueça, por favor, não se esqueça de jeito nenhum. O Pai ama você. E eu também.